O assunto principal da Lotus Viajante é a meditação. Estamos sempre recomendando essa prática para você, mas será que é para todo mundo? Neste vídeo eu vou falar sobre as contraindicações para a prática de meditação. E sim, elas existem. E se você se identificar com algum ponto que nós vamos abordar aqui, peço que consulte um especialista, evite praticar a meditação sozinho e vem comigo que eu vou explicar isso melhor. Olá, Flor! Eu sou Zus Prado, boas-vindas aqui no Jardim da Lotus Viajante no YouTube. Vamos começar entendendo um pouquinho da história da meditação, desse caminho que ela percorreu até os dias de hoje. Não se sabe ao certo quando o homem começou a meditar, mas, segundo alguns pesquisadores, historiadores, a meditação existe há mais de 5.000 anos, mais ou menos. O que ajudou a obter esses registros foi a observação da prática de meditação em diversas religiões, desde o hinduísmo, do budismo, até mesmo o catolicismo. Porque quando você está em oração, quando você reza um terço, um Pai Nosso, uma Ave Maria, você também está fazendo uma prática meditativa. Mas foi somente no final da década de 70 que a prática de meditação começou a se popularizar aqui no Ocidente, para nós ocidentais. E o que ajudou esse movimento foi justamente a meditação ter entrado em âmbito científico, que foi um dos marcos aí, foi um estudo que o Dr. Jon Kabat-Zinn, o criador do Mindfulness traduzindo aí seria atenção plena, então ele colocou a prática de atenção plena, de meditação, em um programa de redução de estresse de 8 semanas e obteve muito sucesso. E isso ajudou a popularizar a meditação aqui no Ocidente. Por quê? Acabou desvinculando a prática de meditação daquele aspecto religioso. Embora a prática de meditação tenha se afastado desse lado religioso, digamos assim, ainda carrega para muitos aí um certo misticismo, um certo ar de misticismo. Embora isso já tenha melhorado bastante aqui pra gente, muitas pessoas ainda não sabem para que meditar. E eu deixei um vídeo aqui no card da Ju Ferrar, nossa colaboradora aqui da Lotus Viajante, falando justamente isso, meditar para quê? Então, desde a popularização da prática da meditação, muitos estudos têm sido voltados para os benefícios que essa prática traz. E, de fato, eu como praticante não tenho dúvidas que a meditação traz muito mais benefícios do que o contrário. Mas tudo tem os seus dois lados. E, embora hajam poucos estudos ainda sobre os efeitos colaterais da meditação, eles existem e atingem principalmente aquelas pessoas que não estão engajadas intencionalmente em um processo de autoconhecimento. E eu já vou falar que grupo de pessoas precisam ficar atentas. E os antigos já sabiam disso, desse lado negro da meditação, que inclui desde crises de pânico até casos de despersonalização. E eu até separei para ler aqui para você o que é isso. É um transtorno descrito na última edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é a Bíblia da Psiquiatria, que diz assim, de acordo com o manual, o distúrbio de despersonalização, ou DPD, consiste em experiências de irrealidade, distanciamento ou de ser um observador externo dos próprios pensamentos, sensações ou ações. O indivíduo pode sentir como se estivesse entre nuvens em um sonho ou em uma bolha. A maior parte dos pesquisadores, e eu também, não acredito que sentir mal-estar durante a meditação seja o problema. Porque qualquer método que vai propor aí um mergulho mais profundo dentro de si mesmo, dentro da sua psique, dos seus sentimentos, do significado do mundo, ele vai causar desconforto, vai trazer aí sensações que não são agradáveis. Então, o verdadeiro problema é o modo como a meditação foi disseminada no Ocidente. Porque para se tornar popular, precisa simplificar. Então, na tentativa de tornar a meditação cada vez mais acessível, mais aceita, mais palatável para o público, ela foi se distanciando da sua ancestralidade, daquele verdadeiro significado. Muitos instrutores foram passando a prática da meditação apenas como uma técnica isolada de toda a sua sabedoria. E é aí que está o problema, porque na sabedoria ancestral da meditação já prevê esse lado escuro, essas dificuldades da prática e o que fazer. E aí quando você isola e vai passando isso adiante sem profundidade, é aí que mora o problema, porque muitas pessoas que têm ansiedade, que estão muito estressadas, estão ali sedentas por aprender,
com aquela ferramenta e acabam não se aprofundando em um processo de autoconhecimento e conhecendo o verdadeiro propósito da meditação. Então, qual é o propósito da meditação? É justamente experimentar a sua real natureza, o seu verdadeiro eu, é reconhecer a consciência que é a base de toda essa existência. E aí, quando você tem essa experiência, a meditação nem é mais necessária, porque quando você experimenta o seu verdadeiro eu, você já está em estado meditativo, você traz esse reconhecimento para suas ações do dia a dia, para o seu comportamento. Tudo que você faz passa a ser algo meditativo, passa a reconhecer a fonte, o eu interior, a consciência, o divino em cada ação. Por isso que eu falei antes que os efeitos nocivos da meditação são para aqueles que não estão engajados intencionalmente em um processo de autoconhecimento, ou seja, não estão buscando se conectar com essa ancestralidade, com essa sabedoria ancestral para a realização pessoal. Porque aí quando você desconecta e usa só o método, mas não se aprofunda na sabedoria, você está usando isso só como a prática de meditação como uma medicação. Não está atuando no ser todo, né? Porque o medicamento a gente usa achando que vai como algo separado de nós, que vai atuar em um problema separado de nós, isolado. E aí faz isso com a meditação, né? Que ela vai atuar em um fragmento do seu corpo, mas não no seu corpo como um todo, no seu ser como um todo, que vai muito além do físico. Então, pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade generalizada, esquizofrênicos, transtorno de personalidade borderline, graus profundos de depressão, dependentes químicos, qualquer alteração que prejudique muito a sua lucidez, qualquer pessoa que esteja nesses grupos, elas devem ter muita cautela ao meditar. E não é que não pode meditar, é que precisa de supervisão e acompanhamento de especialistas. Especialistas que vai desde um instrutor de meditação até um psiquiatra, um psicólogo, um especialista em dependência química, porque os estudos feitos até o momento que eu tive acesso também, que mostraram aí os efeitos nocivos da meditação, eles foram apresentados justamente em pessoas que tinham essas características, ou que tinham algum transtorno, psicose, distúrbio, ou pessoas ditas normais, mas que fizeram práticas muito avançadas, sem conhecimento, sem orientação, sem estar buscando autoconhecimento, simplesmente, sei lá, por quê? Pega um vídeo ali no YouTube e vai fazer uma meditação transcendental, e aí recebe acesso, entra, né, nesse lado escuro da meditação, recebe acesso a um monte de informações, vem à tona um monte de traumas, e aí a pessoa não sabe o que fazer. E infelizmente eu já vi isso acontecer, posso contar no próximo vídeo, mas por exemplo, aqueles casos daquelas pessoas que voltam de uma cerimônia de ayahuasca ou até mesmo de um retiro de meditação e ficam perturbadas, não sabem o que fazer, não conseguem voltar ao normal, né, como dizem. E em casos mais extremos até podem acontecer suicídios. Então tem que realmente tomar cuidado, realmente observar, né, para que você está meditando. Primeiro de tudo é para quê? Por quê? Meditar, para quê? Qual que é o meu objetivo? É preciso se atentar a essas adversidades. Elas são menores, talvez, aí, em relação aos benefícios? Sim, mas existem. Então é importante saber que existem esses efeitos colaterais, saber que grupo de pessoas estão em risco em relação a isso e tomar os cuidados necessários aí, sempre buscando orientação de um especialista quando precisar. Se esse vídeo te ajudou, ele pode ajudar a alertar outros meditadores ou aspirantes e simpatizantes aí com a prática da meditação. Então compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram e tudo mais. A meditação, ela é uma ótima ferramenta para a prevenção, porque quando nós realizamos a nossa verdadeira natureza, nós preservamos a vida. E aí optamos por hábitos mais saudáveis, preservamos por escolhas mais saudáveis, preservamos pela saúde, pela alimentação correta, atividade física, preservação da natureza, do meio ambiente que a gente está inserido e a preservação da relação com o outro. Então, no caso de uma doença, se você está com algum grau mais leve de depressão ou de ansiedade, a meditação ela pode ajudar a não agravar isso. E aí, qualquer dúvida, consulte um instrutor de meditação que você confie, que leve em consideração toda essa ancestralidade da prática e consulte também
médico, né, um psiquiatra, um psicólogo, caso você precise de medicação, de acompanhamento e supervisão durante a sua prática de meditação. Gratidão por me acompanhar até aqui. Muito obrigada e até um próximo vídeo. Namastê! Vou apertar os dois juntos. 1, 2, 3 e... Eu pratico meditação há mais de 8 anos, já pratiquei diversas técnicas diferentes. Hoje eu pratico a meditação segundo Abraham sugere, meditação no silêncio, observando a respiração. E se você chegou até aqui, conta pra mim, você também medita? Há quanto tempo? Que prática você utiliza? Que método? Conta pra mim aqui nos comentários. E vamos fortalecer, trazer de volta aí essa ancestralidade da meditação, unir o método, a técnica com o verdadeiro propósito da meditação.